porque também a sua lei orgânica, olha só, Sarandi, Três Barras, os 399 municípios do Paraná, os 5.568 municípios do Brasil, todos eles, e em cada um deles existe uma lei orgânica municipal. E em todas elas, por regra, aponta a necessidade de atos de transição administrativa. Todas elas preveem que deva haver uma transição administrativa no município no seguinte aspecto: A e B concorreram à eleição. A estava no poder, B não. B foi eleito. Agora A vai entregar o mandato para B. Ocorre que se B assumir o mandato no dia 1º de janeiro, que é o dia que ele toma posse, para aí então tomar ciência e conhecimento das coisas, ele vai perder muito tempo antes de botar a máquina para funcionar. Acontece que lá no seu município, dia 1º de janeiro, alguém vai adoecer. Lamentavelmente, alguém vai adoecer. E vai depender da saúde pública. Lá no seu município, o lixo precisará ser recolhido no dia 2, na segunda-feira. É isso? Não, né? Dia 1º cairá numa... Dia 4 é segunda? Sexta é dia 1º? Em alguns municípios recolhe o lixo no dia seguinte, no sábado. A luz elétrica tem que estar funcionando para as pessoas no dia 1º, os prédios públicos, os automóveis, a estrada, enfim, cai lá uma ponte, alguém tem que consertar, e o gestor que assume, ele precisa de ter conhecimento básico do funcionamento, ele precisa saber das finanças, porque já vai entrar no dia 1º o dinheiro no caixa. E normalmente não, infelizmente, em alguns municípios o prefeito não vai pagar a folha de pagamento de vocês. Infelizmente, ele não vai pagar até o dia 30, ou último dia útil do mês, só se for uma exceção rara. Aí eu diria para vocês que é um fenômeno, se nenhum município desse no Brasil deixar pendente alguma coisa, o 13º ou a folha para janeiro. O que se espera, e a lógica é que paguem, isso inclusive está na lei orgânica, que eles paguem até o último dia útil de dezembro, não é isso? Mas já aconteceu no seu município de passar de um mês para o outro, em algum momento? Pode acontecer, e muitos acontecem. Mas o cara vai ter o medicamento que comprar, enfim, tem que funcionar. No dia seguinte ao dia 1º, e no próprio dia 1º, ele já recebe as chaves da prefeitura. Se elegerem no dia 1º o presidente da Câmara, esse cara já vai assumir a Câmara Municipal e precisa tocar. Agora, os serviços públicos não podem ser interrompidos. Esse é um dos princípios básicos da administração pública. A não interrupção dos serviços públicos. Pessoal, sabe o recesso? Recesso de final de ano, daqui a pouco eu falo um pouquinho dele. Recesso não pode, nem férias, nem feriado, não pode interromper serviço público, essencial. Eu não posso dizer, olha, a prefeitura vai fechar, eu vou fechar também o posto de saúde, vou fechar isso, fechar aquilo. Aliás, paço municipal que fecha em recesso, está resultando em ação civil pública do Ministério Público, porque não pode fechar, não pode interromper o serviço público. Eu não posso fazer interrupção de serviços que sejam essenciais. Pois bem, a transição é o período entre a eleição, a data da eleição, e a posse dos eleitos. Nesse meio tempo tem muita coisa para se fazer com os caras que foram eleitos. Não só o prefeito e o vice tem que tomar pé da coisa, normalmente a gente orienta que, e isso é papel do próprio gestor atual, que ele implante uma comissão de estudos envolvendo indicações do prefeito eleito,
Gente, isso sendo sucessor ou não, sendo oposição ou não, precisa de montar uma comissão de transição administrativa. Lá na Câmara Municipal, quem foi eleito ainda não sabe quem será o presidente. Então, o prefeito lá na Câmara é o presidente da Câmara. Como só vai ser eleito depois da posse o presidente, definir quem é o presidente, os demais da mesa, normalmente não se sabe quem é. Mas existe uma exigência de que se monte uma sessão preparatória no mês de dezembro, convocando todos os vereadores eleitos, 9, Sarandi são quantos? 10, ainda continua 10? Número par de vereadores não é adequado, né? Mas, como é o município que tem que decidir, e no mínimo, no mínimo 9, né? No mínimo não, tem uma discussão em cima desse no mínimo, mas começa com 9 nos municípios menores e pode ir até 55, dependendo da população. 100 mil habitantes, mais ou menos, poderia ter aí lá os seus, sei lá, 15, em torno disso. Os 10 eleitos, eles precisam de vir na Câmara numa sessão preparatória no mês de dezembro, para não só apresentarem as suas declarações de imposto de rendas, como receberem orientação de como vai funcionar, por exemplo, a posse. Porque é o legislativo que dá posse ao prefeito e o vice e aos vereadores eleitos. É o legislativo. Então, se você não preparar o legislativo para esse momento, fica complicado. Então, o que é que ocorre? A gente precisa ter a sessão preparatória. E no executivo ter a transição administrativa, uma equipe para cuidar disso.